Olá, seja muito bem-vinda à minha lista VIP. É com muito prazer que eu te recebo aqui nesse canal de comunicação, onde eu vou postar frequentemente muitos dados de saúde, muitas receitas também importantes que vão te ajudar no seu processo de emagrecimento, né? Se você está aqui nessa lista, é porque você quer emagrecer ou quer ter hábitos de vida mais saudáveis, né? E necessariamente, né, quando a gente fala em emagrecimento, a gente já fala em hábitos de vida mais saudáveis para qualquer patologia, né? Quando a gente acumula muitas toxinas e muita inflamação no nosso corpo, a gente pode ter como consequência um sobrepeso ou então alguma doença crônica que pode vir a se manifestar. Então, esse canal de comunicação, ele é, além de ser para pessoas que querem emagrecer, que têm sobrepeso, que têm obesidade, ele também é para as pessoas que querem ter hábitos de vida mais saudáveis, né? E isso inclui a grande maioria das pessoas que não sabem nem por onde começar. E com esse vídeo, eu quero falar para vocês que existe sim uma forma mais leve, mais tranquila, mais fácil de conduzir esse processo de mudança de hábitos. E eu vou te ensinar aqui 10 passos básicos para você começar ainda hoje ou amanhã o seu processo de mudança de vida, né? São passos fundamentais que eu queria ter descoberto, eu queria que alguém tivesse me dito antes, quando eu iniciei minha mudança de hábitos e minha vida mais saudável. Mas antes de tudo, eu quero me apresentar. Eu sou Valesca, sou farmacêutica clínica e sou formanda também em nutrição, né? Me formo agora no final do ano, então eu consegui agregar toda essa parte de suplementação da farmácia clínica e ortomolecular, que eu tenho formação, com a terapia quântica também, frequencial e energética, e também associar com a alimentação. Então, aqui a gente é um canal, né, que eu vou estar sempre mandando para vocês em relação à alimentação, hábitos mais saudáveis e suplementação, e o que a gente pode fazer para estar estimulando essa mudança de composição corporal, essa mudança de sintomas que nós temos, né, em relação à saúde e em relação à doença, tá? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês 10 hábitos fundamentais para a gente iniciar o nosso processo de melhoria de qualidade de vida. O primeiro hábito não esperar o ânimo para agir, né? No conceito da palavra ânimo, né? Ela vem, animação, né? Vem de ânimo primeiro, seguida de ação. Mas na prática, a gente sabe que a ação, ela vem primeiro em relação ao ânimo. Nós conseguimos ter mais ânimo quando nós vimos que a ação que nós fizemos deu certo, e aí a gente se anima, né? Então, não espere o momento certo, não espere dizer que ano que vem começa, que ano que vem vai, agora vai, que na segunda-feira eu começo certinho. Começa agora, começa hoje, começa já. Pode ser passos mais simples, né? Mas que vocês vão ver que no somatório vai resultar numa consequência muito benéfica para o seu corpo. Logo nos primeiros dias de mudança de hábitos, em relação a esses pequenos passos que eu estou falando aqui, vocês vão perceber grandes mudanças na disposição, na energia, né, no ânimo mesmo, na vontade, no agir. Então, o primeiro passo para a nossa mudança de comportamento é não esperar o ânimo, ir lá e fazer, né? Se a gente esperar o momento certo, a gente vai achar que nunca é o momento certo, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter uma meta específica. Já ouviram aquela frase de se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve? Esse é o intuito desse segundo passo, que é você ter uma meta específica, uma meta que você sabe que vai conseguir, uma meta que não seja tão alta que você vai se frustrar, mas uma meta que você sabe que vai conseguir cumprir naquele período de tempo e que você vai correr em busca dessa meta. Quando nós estabelecemos metas numéricas, nosso cérebro ele faz de tudo para tentar
atingir aquilo. Então, você vai conseguir, vai começar a ser mais perceptiva para algumas situações da vida para você conseguir atingir aquela meta. Então, você pode estabelecer um peso, né? Então, quero perder 2 a 3 quilos em 15 dias, é uma meta super acessível e vou me dedicar para isso. Né? E o seu corpo ele vai se mobilizar para que isso aconteça. Uma outra métrica que é importante é você pegar uma roupa que esteja mais apertadinha e ir comparando essa roupa de acordo com o tempo. Não é uma roupa que não suba, é uma roupa que sobe e que fica um pouco mais apertada. Então, você tem que ter métricas para poder você ter um direcionamento. Se você não tiver uma meta numérica, uma meta de avaliação de roupas, por exemplo, você não vai conseguir ou vai desanimar no meio do processo, achando que nada está acontecendo. Mas está sim, só você não está conseguindo ver. Tá? Então, esse é o nosso segundo passo. Tenha uma meta específica e escreva isso no papel, tá? Porque isso vai te ajudar a ter esse direcionamento correto para poder conseguir chegar na sua meta, tá? A terceira meta é se organizar. Organização é um processo fundamental para o emagrecimento dar certo, o sucesso, não só no emagrecimento, mas em todas as áreas da sua vida. Organização é fundamental, porque a vida acontece dentro do emagrecimento, dentro dos hábitos de vida. Você não vai parar a vida para emagrecer e depois vai voltar à vida. Não tem isso, não acontece. Então, a organização é um passo fundamental para você ter um sucesso, quando a gente fala aqui também na questão de emagrecimento. O que é a organização, Valesca? Na sua semana, né, eu uso o domingo, né, para poder organizar toda a minha semana e adiantar alguns passos fundamentais. Fazer um frango desfiado para fazer recheio de alguns alimentos, cortar verduras, lavar verduras. As 3 horas que você investe em um dia, no decorrer da semana, ela se multiplica em várias horas, porque se você fosse parar para pensar durante a semana, o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou fazer, é muito trabalhoso, e acaba que o corpo ele quer a coisa mais fácil. Então é nessa situação que você acaba indo para o mais fácil, pedindo um iFood e comendo um hambúrguer, se você não se organizar. Então, a organização é o passo fundamental para o processo sucesso no emagrecimento. O quarto passo é água, gente. Água. Esse passo é um dos mais importantes e um dos mais fundamentais para o processo de emagrecimento. Não só emagrecimento, mas tudo, tá? Água, nós somos constituídos de 70% de água. Então, se você consumir a água na quantidade ideal, eu tenho certeza que muita coisa, 50% do caminho já vai estar andado, porque você vai ter menos compulsão, você vai ter menos retenção de líquidos e você vai se sentir mais disposta mentalmente, fisicamente. Valesca, quanto de água eu tenho que tomar? Você vai multiplicar o seu peso por 35 ml. 60 quilos vezes 35 ml vai dar a quantidade de água que você precisa consumir durante o dia. E se você fizer atividade física naquele dia, você aumenta mais 500 ml de água que você perde no suor, tá? Como é que eu faço para contabilizar isso? Compro uma garrafinha com uma metragem definida de água, 1 litro, 500 ml, encha a garrafinha no dia anterior e vá contabilizando de acordo com o número de garrafas que você vai tomando durante o dia, tá? Às vezes, a fome que você sente, muitas vezes é sede, porque o corpo ele não sabe diferenciar fome de sede quando a gente está com um desequilíbrio importante e ele tenta te fazer ficar com fome para você consumir mais água na alimentação. Então, muitas vezes no final da tarde, quando bate aquela fomezinha, e você olha para suas garrafas e se você tomou quantidade suficiente de água, tá? Muitas vezes não é fome, é só sede, tá? O quinto passo é utilizar, né, consumir, na verdade, meio prato de salada no almoço e no jantar. Gente, se vocês fizerem um passo 4, que é a água, junto com o passo 5, que é o meio prato de salada, eu tenho certeza absoluta, certeza, plena convicção de que vocês já vão começar a emagrecer, mesmo não fazendo as outras coisas. É uma coisa impressionante. Gravem esses 2 hábitos: consumo de água na quantidade ideal e meio prato de saladas e legumes no almoço e no jantar, tá?
O sexto passo é avalie o seu progresso, se comprometa com o progresso, né? E avalie também, é isso que eu falei em relação à meta, né? A balança, gente, ela não é nossa inimiga. Você tem que ressignificar a balança para que ela seja utilizada como métrica para você ajustar a rota, né? A balança é um parâmetro fundamental para saber se você está no caminho certo. O que eu aconselho é você se pesar na segunda-feira e na sexta-feira, né, de toda semana, e ver o impacto que esse fim de semana tem no seu corpo, se você ainda não tem os hábitos de equilibrar no fim de semana, né? Então, utiliza a balança para que você veja se você está no caminho certo. Né, para você ajustar a rota. Muitas vezes o seu peso, você está no platô e seu peso está estacionado porque você está falhando em algum processo básico, ou tomando pouca água, ou não consumindo os legumes e saladas essenciais no almoço e no jantar, tá? Ou não consumindo proteína suficiente. Então, você vai reavaliar de acordo com o que a balança está te falando, para que você ajuste a rota e faça uma autoavaliação. Então, ressignifiquem a balança, ela não é nossa inimiga, ela é nossa amiga para nos mostrar se a rota realmente está correta, tá? Esse aqui foi o sexto passo. O sétimo passo é crie um ambiente emagrecedor. Gente, não vamos se auto-sabotar, não vamos se auto-mutilar, nem fazer sofrer, né, desnecessariamente. Imagina o que é mais fácil. Eu furar, né, furar a dieta, furar o plano, num ambiente que tem o alimento muito acessível para mim ali no meu armário, ou eu ter que ir comprar o alimento se eu tiver uma necessidade de doce, por exemplo. Se não tiver na minha casa, é mais difícil o meu corpo sair de casa para comprar o alimento do que pegar simplesmente no armário. Então, crie esse ambiente emagrecedor. Não tenha os alimentos que são mais difíceis de você controlar na sua casa por um tempo. Esse afastamento é necessário por um tempo para até você se habituar de que aquilo realmente não é saudável para você, não é congruente com o seu objetivo. Então, esse afastamento estratégico desse alimento por 15 dias, né, já é o suficiente para que você entenda que você não precisa dele. Então, criar esse ambiente emagrecedor é fundamental no processo, né? Na minha casa não tem alimentos que leite, não tem açúcar, não tem trigo. E quem chega lá vai ter que consumir o que eu consumo, porque eu faço um ambiente emagrecedor para mim, né? Então, você acha que é mais fácil resistir a um alimento quando ele está no seu armário ou quando ele não está, né? Então, a gente tem que criar esse ambiente emagrecedor, tá? O oitavo compromisso, o oitavo tópico é o compromisso com o progresso e não com a insistência, né? É o compromisso com a persistência, não com a insistência. Insistência é você ficar batendo cabeça numa coisa que você sabe que não dá certo. E a persistência é você persistir, é você fazer dar certo até dar certo. A persistência é mudar a rota no meio do caminho quando você percebe que a rota não está correta, né? Os meus pacientes que mais perderam peso, 10, 15, 20 quilos, foram aqueles pacientes que incorporaram a crença do não importa o que aconteça, eu vou continuar. Né? Então, a persistência, o processo de emagrecimento, o sucesso em qualquer área da vida, ele é constituído de picos e vales. Tem meses que vocês vão perder peso e tem meses que vocês não vão perder ou vão até subir 500 gramas. Não tem problema. O que a gente tem que fazer é incorporar a crença de que não importa o que aconteça, eu vou continuar. Não importa se eu comi uma sobremesa a mais que não estava programada hoje, eu vou ajustar a rota na próxima refeição e não só daqui a 2 dias. Tá? Esse é o segredo do sucesso, é a persistência. O nono passo é se coloque em primeiro lugar. Isso é muito importante, principalmente para mulheres que colocam filhos, cachorro, marido, casa, sempre à sua frente e você acaba se colocando por último, né? E o que é que acontece? Você acaba se esquecendo. Só que a gente também esquece de um detalhe de que nós temos que nos cuidar para cuidar de quem a gente ama, né? E nos valorizar, porque realmente nós somos pessoas importantes. E a gente precisa estar bem para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama. Então, você tem que sim se colocar em primeiro lugar.
tá? E o 10º tópico, né, que é um dos mais importantes, é persista, né? Persista até dar certo, né? Como eu falei para vocês, um dos compromissos que nós temos que assumir com a gente mesmo é fazer com que dê certo até dar certo, né? Então, não necessariamente em todos os meses a gente vai ter vitórias, mas a gente tem que entender que é um processo e que vai ter picos e vales e que a gente não pode desistir. Desistir não é uma opção, tá? Então, esses são os 10 passos valiosos que eu queria mostrar para vocês, tá? E se vocês puderem começar desde amanhã, desde agora, desde já, a já implementar isso no seu dia a dia, vocês vão ver que isso vai mudar o rumo do seu processo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me sigam no Instagram, eu sempre estou dando dicas lá de alimentação, dicas de comportamento, que vão beneficiar o dia a dia de vocês em relação ao processo, tá? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço.